Público, bom dia a todos, bom dia, senhora corregedora, o senhor secretário, o doutor Rochel, que está assumindo as funções de secretário hoje, na reunião de hoje, e bom dia, senhores conselheiros. Consulto os conselheiros se eu posso considerar aprovada a ata da reunião anterior. Eu tenho algumas comunicações. Comunico e coloco como voto de louvor as aposentadorias da doutora Cristina Helena Oliveira Figueiredo, promotora de Justiça Criminal, o doutor Edson Munhoz Júnior, procurador de Justiça Criminal, a doutora Heloísa Maluf, promotora de Justiça de Barueri, doutor Maurício Lins Ferraz, 16º promotor de Justiça de Ribeirão Preto, doutor Miguel Ângelo Ciavarelli Nogueira dos Santos, procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, e doutor Paulo Leonardo Ibanez, promotor de Justiça de Assis. Gostaria de fazer uma homenagem especial à minha grande amiga Heloísa Maluf, que encerra uma carreira em que agiu de forma combativa, sempre em prol da sociedade e da instituição do Ministério Público, honrando a instituição do Ministério Público. Pessoa com quem eu convivi todos esses anos. Fica as minhas saudades também. Comunico o falecimento, acho que esse falecimento já é de ciência dos senhores, da senhora Icler Bastos Gasques de Almeida Silvares, esposa do doutor José Almeida Silvares, promotor de justiça aposentado, e mãe do doutor Ricardo José Gasques de Almeida Silvares, segundo promotor de justiça do 5º Tribunal do Júri, mas a comunicação é só para a ciência, porque já se realizou a missa de 7º dia no dia 28 de setembro passado. Mas eu não faço as comunicações, né? Sim, comunicação dos conselheiros. Depois que eu chegar na hora, eu vou passar a palavra aos conselheiros e a ordem de votação hoje é doutor Júlio, então está com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, senhora presidente em exercício, senhora corregedora-geral, senhor secretário, hoje estreando aqui o doutor Rochel, a quem eu faço uma especial saudação, desejando que os trabalhos transcorram da melhor forma possível. Queria também cumprimentar os colegas que nos assistem pela web, os repórteres, funcionários, e desejar a todos uma ótima sessão. E não tenho nenhuma comunicação especial a fazer. Rochel. Senhora presidente, senhora corregedora, caros colegas, primeiro quero registrar que o doutor Del Campo, nosso secretário, teve um compromisso na cidade de Campinas, um compromisso de ordem familiar, ele não tinha condições de se abster de participar, e só no período da manhã. Após o almoço ele deve estar conosco já. Desejo uma boa sessão a todos e não tenho outras comunicações. Doutora Maria da Glória. Gostaria de cumprimentar a todos, os ouvintes, a senhora presidente, senhora corregedora, senhor secretário. Também não tenho comunicações a fazer. Doutor Giuliotti. Também gostaria de cumprimentar a todos, senhora presidente, senhora corregedora, senhor secretário em exercício, colegas conselheiros, colegas que nos assistem, funcionários, jornalistas, e desejar uma boa sessão a todos. Doutor Hamilton.
Bom dia, senhora presidente, em exercício, senhora corregedora. Eu pulei. Pulou? Peço escusas, a doutora Maria Cristina deveria ter sido depois da doutora Maria da Glória. Não, enfim, desculpa. Então, eu quero pedir desculpas. E só concluindo, bom dia à senhora corregedora, aos estimados conselheiros, as pessoas que nos assistem, e desejar um bom dia, um dia frutífero de trabalho a todos. Não tenho comunicações. Muito obrigado. Na verdade, na hora da leitura da lista, está Maria da Glória, Maria Cristina. Eu olhei rapidamente, já tinha passado. Me desculpe, doutora Cristina. Com a palavra, doutora Cristina. Eu também cumprimento todos os conselheiros, a senhora presidente, a senhora corregedora, os colegas que nos assistem via web. Na verdade, eu não tenho nenhuma comunicação, apenas trago mais uma reflexão a este órgão, em razão do que a nossa presidente acabou de relatar, que hoje já saíram mais 5 aposentadorias. Esse quadro bastante preocupante, né? Porque já ultrapassamos talvez uma centena de colegas da primeira e da segunda instância que nos deixam. E esses vazios, com certeza, são um grande prejuízo para a nossa população. Então, eu gostaria de colocar, né, que o conselho que trata da movimentação na carreira, se não seria o caso já de algumas medidas, como a colocação dos cargos aí em concurso, e até já ir pensando em realização de um novo concurso, tendo em vista que o que está em andamento certamente não irá suprir as vagas que já existem, né? E as que eventualmente até o final do ano irão surgir. Então, é essa reflexão que eu trago ao colegiado. Doutora Tereza. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhora presidente, senhor secretário, ilustres colegas integrantes do conselho, funcionários, pessoas que nos assistem. Realmente muito preocupante, compartilho da preocupação aqui externada pela doutora Maria Cristina. Aliás, nós vimos ao longo deste ano, não é, doutora Ana Margarida, dioturnamente, praticamente, em toda a sessão deste conselho, lastimando a perda de tantos colegas importantes, né, que deram muita contribuição para a nossa carreira, e o prejuízo maior, como já bem pontuado aqui, para a sociedade, não é? Que talvez neste primeiro momento não entenda, não lastime, ache até que não vai ter nenhum prejuízo ou reflexo, mas, na verdade, isto, creio que em curto prazo, será muito sentido. A parte disso, só queria deixar consignado que consta já na página da Corregedoria 2 notas técnicas, que até foram aqui encaminhadas a esse conselho hoje, mas 2 notas técnicas da Corregedoria do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais, uma relativa à necessidade de moradia na comarca, né? Até mesmo, mais uma vez, enfatizando a necessidade do colega estar presente, ou ainda que não resida na comarca, da necessidade do seu comparecimento dioturno no seu gabinete. E o segundo, relativo ao teletrabalho, onde este conselho também externa sua preocupação, né, com eventual utilização dessa forma de trabalho pelos colegas promotores, entendendo que é algo que vai totalmente na contramão, né, daquilo que é do interesse, daquilo que é próprio da atividade ministerial, não é? Que é estar ali presente, atendendo o público, fazendo as audiências, enfim, em contato constante com a população. Então, essas são 2 notas técnicas que foram expedidas em período recente pelo Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, e que constam na página da Corregedoria, que eu gostaria de deixar aqui explicitado aos senhores. Muito obrigado, bom dia a todos.
Dando continuidade à nossa pauta do dia, vamos para o primeiro item, que é a indicação de 3 membros para a composição da comissão eleitoral para a eleição dos membros do Conselho Superior do Ministério Público. Em relação a essa indicação, havendo 3 conselheiros voluntários, que seria o doutor Giuliotti, doutora Maria da Glória e doutora Maria Cristina, eu consulto se podemos considerar aprovadas essas indicações. Sim. Então, aprovada a indicação dos conselheiros. O segundo item é da relatoria do conselheiro Giuliotti, que é o PT 5.560/2019, que é a apresentação de informações sobre o termo de autocomposição firmado entre a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital e CCR-SA. Bom, senhora presidente, esses autos vieram conclusos e eu estou fazendo uma sugestão, tendo em vista a complexidade do tema objeto desse expediente, eu sugiro a formação de uma comissão especial formada por integrantes desse egrégio conselho para propor o que direito. Então, estou sugerindo a formação de uma comissão para que estude esse caso, que é um caso bastante complexo, envolve outras promotorias. Um esclarecimento, senhor presidente? Isso, por favor. Eu também. Não, por favor. Um pequeno relato no caso, porque nós estamos julgando aqui nesse conselho. Na verdade, consta como só uma apresentação de informações sobre o caso. Quem está prestando informações? Não, o relator estaria só prestando informações do que se trata, não é isso? Por enquanto. Na verdade, eu estou sugerindo que é uma questão bastante complexa, que foi suscitada aqui pelo... Sim, mas é que o doutor Hamilton achou que... Não, ele falou, estamos julgando, nós não estamos julgando. Não, eu estou sugerindo por enquanto, ainda não há... Que se forme uma comissão para estudar o que se fazer com esse expediente. Não é julgamento. Desculpa, acho que o doutor Hamilton quer saber qual é a origem, né? Eu também, qual é a origem, qual é... Isso. Enfim, situar um pouco mais, não é isso? Isso é que ele... Pode, por favor. É que eu acabei dando uma olhada no procedimento e até porque eu pediria a vista dele para me inteirar e o doutor Giuliotti acabou pedindo essa formação da comissão. É o seguinte, foi um termo de ajustamento de conduta, que foi um termo de autocomposição, que foi celebrado pela Promotoria de Patrimônio Público e não foi submetido nem ao Conselho e nem proposto judicialmente para que fosse homologado judicialmente. E houve uma representação, se eu não me engano, de um dos conselheiros, para que isso fosse investigado. E, posteriormente a isso, esse acordo foi levado à homologação judicial. E esse procedimento, isso gerou um procedimento interno, mas sem nenhuma forma, né? Quer dizer, não há nada a ser homologado ou rejeitado pelo Conselho, porque isso se transformou numa ação judicial. Né? Então, o que o doutor Giuliotti propõe é que isso seja estudado para ver se há alguma orientação, alguma coisa a ser feita pelo Conselho nesse sentido. O caso específico não está em julgamento pelo Conselho. Né? Ele já se transformou numa ação judicial, né? Ele foi submetido a uma decisão judicial, está em julgamento, se transformou num processo, e aí o doutor Giuliotti propõe essa comissão. Eu até me disponho a fazer parte dessa comissão e sugiro que o conselheiro Hamilton também integre essa comissão. Eu acho que seria interessante. Se for essa decisão tomada pelo órgão? Então, poderia essa composição... Na reunião passada, isso já havia sido acertado debatido, que, diante da complexidade do tema, nós montaríamos uma comissão. Então, poderia ser o doutor Giuliotti, a doutora Maria da Glória e o doutor Hamilton?
Perfeito. Não sei se a doutora Maria Cristina também gostaria de fazer Estão parte. todos convidados. É que isso tinha sido pautado na última reunião, por isso que acho que... Até porque também depois será apresentado aos demais conselheiros, né, que poderão... Isso, claro, opinar. É, Era do conselheiro Rossini. Foi pautado pelo doutor Rossini. Ele entregou sem parecer nenhum. eu mesmo também não tinha conhecimento, eu só tinha conhecimento dos fatos, não sabia que até isso tinha sido objeto de um expediente. Eu fiquei sabendo depois, agora, recentemente. Eu acho que é oportuno que se crie essa comissão, que na verdade vem num vácuo de uma falta de normatização. Né? Na realidade, nós deveríamos nos pautar por alguma normatização oriunda da Procuradoria-Geral. E a míngua de uma norma que estabeleça quais são as diretrizes a serem adotadas diante deste caso concreto, eu acho que a formação de uma comissão que possa ter uma interlocução com a assessoria jurídica, possa conversar e ampliar um espectro de dados para orientar uma decisão do Conselho é de todo adequado. Então, na minha modesta opinião, eu acho que é oportuno e eu estou de acordo com a formação da comissão integrada pelos colegas ora sugeridos. Então, aprovada a comissão para tratar, então, dessa questão. A senhora corregedora, acho que queria fazer uma colocação. Exato. Eu só gostaria de deixar consignado aqui que a corregedoria vai se abster nessa hipótese de qualquer manifestação aqui, né? Então, gostaria de deixar isso consignado. Tá bom. Eu também dei uma rápida pincelada aí nesse assunto, realmente é um caso que requer muita atenção, né? Porque a respeito desse tema, a Procuradoria de Difusos parece que está se pronunciando contra esse tipo de autocomposição. Então, acho que exatamente, é uma questão bastante delicada, até porque não é possível 2 órgãos em conflito. E as repercussões e as consequências dos atos. Participaria da comissão, mas mais como ouvinte, porque eu creio que eu não vou poder contribuir muito. Mas eu acho que é um tema muito interessante para debate, não é? E eu acho que uma única pessoa não vai ter essa ampliação, né, de discussão que o tema exige. Então, é bastante delicado, inclusive, né? Eu acho, se me permite, que essa questão de regulamentar a resolução 179, se pode haver o acordo, se não pode haver o acordo, isso está em debate no órgão especial, isso está é em outra andamento, questão, né? Pela Procuradoria-Geral, e eu acho que nós nem teríamos tempo para concluir, para chegar a alguma conclusão aqui até o final do mandato. Então, o que eu acho que nós poderíamos, e acho que foi a sugestão do relator, é ver se nós podemos fazer alguma coisa em termos do Conselho, não é? Porque o que nós temos verificado é que existem muitos casos que estão sendo subtraídos da apreciação do Conselho, e isso é que está preocupando, né? Porque isso, inclusive, constitui falta grave. Então, se nós pudermos fazer alguma coisa que possa evitar esse procedimento, independente de poder ou não fazer a transação, independente de concordar ou não com eventuais transações na matéria de improbidade administrativa, eu acho que a observância da lei, né, é importante e é isso que eu acho que o Conselho tem que regulamentar. Muito bem. Seguindo a pauta, vamos entrar nos pedidos de afastamento para participação no estágio especial de planejamento de inteligência para membros do Ministério Público, a ser realizado pelo Comando da Escola Militar do Exército em Brasília, no período de 7 a 11 de outubro de 2009,
de 2019, interessados, doutores Paulo Guilherme Caroles Lima, promotor de justiça de Morro Agudo, designado no GAECO Núcleo Franca, protocolado 76478-2019, da relatoria da conselheira Maria Cristina. Diante da concordância da Corregedoria Geral, eu estou de acordo também. Os conselheiros também acompanham a relatora? Então, aprovado o pedido de afastamento. E nós temos mais um pedido, que é do doutor Alexandre Afonso Castilho, 16º Promotor de Justiça de Guarulhos, também designado no GAECO, só que núcleos Vale do Paraíba e Capital. É o protocolado 77491-2019, na relatoria do conselheiro Júlio. Com a palavra. Também o protocolado, o pedido feito pelo colega Alexandre Afonso Castilho, contou com o parecer favorável da Corregedoria e é no mesmo sentido o meu voto. Os conselheiros acompanham o relator? Sim. Então, aprovado também o pedido de afastamento do doutor Alexandre Castilho. Aí, no item 4, é da relatoria do conselheiro Hamilton, que é o PT 36304-2019, a respeito do encaminhamento de 2 exemplares da dissertação de mestrado, a defesa de direitos humanos no Brasil, frente ao princípio do artigo 4, inciso 2 da Constituição Federal, a supremacia dos direitos humanos nos âmbitos interno e externo, bem como da ata de sua aprovação pela banca examinadora em cumprimento à autorização de afastamento desse Conselho Superior pelo doutor Marcos Roberto Funari. Pois não. O Conselho Superior, em reunião realizada em 28 de maio de 2019, opinou por unanimidade favoravelmente ao pedido de autorização de afastamento formulado pelo promotor de justiça já nominado para a elaboração de dissertação de mestrado, com observação da obrigatoriedade de cumprir oportunamente o disposto no 168, inciso 3 do nosso regimento. E o doutor Funari fez o cumprimento, ou melhor, realizou o cumprimento do artigo 68, parágrafo 4, inciso 3 do nosso regimento interno, enviando os 2 exemplares à biblioteca e ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público. Em razão disso, eu dou como cumprido, no meu voto, a exigência normativa. Então, fica a ciência aos demais conselheiros desse cumprimento mencionado pelo doutor Hamilton. Inclusive, estão aqui os 2 exemplares, que agora serão enviados. E agora o protocolado 38852-2019, da relatoria do conselheiro Rochel, que é referente ao relatório final do pedido de afastamento autorizado pelo Conselho, do doutor Marcelo Mendrone. Os autos não foram localizados na secretaria, então eu vou retirar de pauta e pauto para a próxima reunião. Os conselheiros... Eu consulto os conselheiros se existem mais algum assunto que queiram tratar ainda nessa reunião, que nós vamos encerrar essa primeira parte. Se não houver mais nada... Eu tenho um pedido fora de pauta. Eu vou ler a identificação. É o protocolado 74703/19 e tem como interessada a doutora Fabiola Moran Falopa, 94ª Promotor de Justiça Criminal. Ela solicita afastamento para a elaboração de dissertação de mestrado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pelo período de 30 dias, a partir de 1º de outubro de 2019. O parecer da Corregedoria é favorável e o voto deste relator é no mesmo sentido.
Os conselheiros acompanham o relator? Sim, com relação. Então, aprovado o pedido de afastamento, doutora Fabíola. Ainda bem que foi aprovado, porque começa hoje. Então, eu vou declarar encerrada essa primeira parte. Nós vamos continuar a reunião só gravando, viu, no